Um acidente devastador. Uma esposa dada como morta. Mas e se a verdade fosse uma teia de mentiras tecida por ambição e poder? Lorenzo mergulha em um submundo de segredos para resgatar sua amada, descobrindo que a linha entre a vida e a morte é mais tênue do que ele jamais imaginou. A cada passo, o perigo se intensifica e a confiança se torna um luxo que ele não pode mais se permitir. E você? O que faria para salvar quem ama, mesmo que isso significasse perder tudo? Deixe sua resposta nos comentários. A chuva fina, quase como um véu, borrava a vista de Lorenzo Bianchi, enquanto ele, com o peso do luto nos ombros, fixava o olhar no caixão selado. O funeral de Isadora, sua esposa, era um evento sombrio, realizado em meio ao luxo discreto do cemitério particular da família, com a Baía de Guanabara ao fundo, em um dia de melancolia palpável. O acidente na Serra das Araras, um choque repentino, havia deixado um buraco em sua vida, um silêncio ensurdecedor. Enquanto os presentes, executivos da Bianchi Tech, alguns amigos de longa data e os familiares de Isadora, ofereciam condolências protocolares, Lorenzo sentia-se distante, anestesiado. Isadora, com sua vivacidade, a inteligência que o desafiava e a paixão por causas sociais, era a luz em seu mundo, apagada de forma tão brutal. A incredulidade se misturava à dor. Um leve toque em seu braço o despertou do torpor. Ao se virar, viu uma menina pequena, vestida com simplicidade, quase apagada em meio à pompa do funeral. Seus olhos grandes, porém, cintilavam com uma coragem inesperada. Antes que Lorenzo pudesse falar, a menina, com a voz embargada, mas firme, disse: Lorenzo, a dona Isadora está viva. A frase atingiu Lorenzo como uma descarga elétrica. O tempo pareceu parar. Ele tentou discernir se era uma cruel brincadeira, uma miragem da dor ou a mais improvável das verdades. Quem é você? Perguntou, a voz um sussurro rouco. A menina. Não se intimidou. Sou a Sofia. A dona Isadora me ajuda na biblioteca lá do Morro da Providência, respondeu, o olhar fixo no dele. Eu vi ela ontem no hospital de Bangu, machucada, mas viva, tão escondendo ela, seu Lorenzo. O choque inicial começou a se misturar com uma tênue esperança. Seus pensamentos correram para os relatórios da polícia, a identificação do corpo, pelos exames e pertences. Mas e se houvesse um erro? E se agarrando a essa frágil possibilidade, ele questionou Sofia. Menina, não faz sentido, como você sabe? Lorenzo interrompeu a frase, hesitante, ao ver a menina abrir a mão, revelando um delicado objeto. Era uma pulseira de ouro branco com safiras azuis, um presente que ele havia dado a Isadora no 10º aniversário de casamento. Uma peça única, que ele reconheceria em qualquer lugar. Era impossível que estivesse ali. De onde você tirou isso? Perguntou, a voz embargada, pela emoção. A raiva e a esperança lutavam dentro dele. Ela me deu. Falou para eu te procurar, entregar isso e dizer que ela lembra do Senhor, que estão escondendo ela e que precisa de ajuda, respondeu Sofia, a voz tremendo um pouco. Ela não lembra de tudo, mas lembra do Senhor. Lorenzo olhou ao redor, sentindo-se observado. Gustavo, seu sócio e amigo de longa data, conversava com Alberto, o pai de Isadora. Alberto sempre fora crítico de seu ritmo de trabalho, de sua aparente obsessão pelo sucesso, e nunca escondeu sua desaprovação do casamento. Gustavo, por sua vez, havia assumido o controle da Bianchi Tech com uma eficiência surpreendente desde o acidente. O pensamento o fez franzir a testa. Vem comigo, disse Lorenzo pegando a mão de Sofia e a guiando para longe da multidão, rumo ao carro. A pequena pulseira queimava em sua memória, alimentando uma frágil, mas persistente, chama de esperança. Como chegou aqui, Sofia? Peguei 3 ônibus, respondeu a menina acompanhando seu passo apressado. A minha mãe trabalha na lavanderia do hospital. Ela viu a dona Isadora lá e me contou. A mente de Lorenzo trabalhava a mil. Se Isadora estava viva, quem estava no carro? Quem havia forjado a sua morte? E por que Sofia, uma criança do morro, era a portadora dessa revelação? Qual hospital, Sofia? Qual quarto?
Perguntou, abrindo a porta do carro e ajudando a menina a entrar. O mundo, até então definido pela dor e pela perda, se abria para uma nova, imprevisível e arriscada busca pela verdade. Hospital São Lucas, em Bangu, quarto 302. Tem um homem na porta o tempo todo. A minha mãe disse que parece mais uma prisão. Lorenzo entrou no carro, ligou o motor e pisou fundo no acelerador. As palavras de Sofia ecoavam em sua mente, alimentando a tênue, mas crescente, esperança de reencontrar sua Isadora. O luto, por um momento, deu lugar à determinação. A busca pela verdade e pela sua esposa havia começado. O carro de Lorenzo cortava as ruas do Rio de Janeiro em alta velocidade. A mente dele fervilhava em meio a uma tempestade de emoções. A revelação de Sofia havia despertado um desejo que ele pensava estar extinto. O desejo de lutar, de recriar um futuro que parecia ter sido apagado. Ele dirigia com uma única certeza. Precisava encontrar Isadora, custasse o que custasse. A mente dele ia e voltava entre a esperança e o medo. A urgência do momento fazia com que cada semáforo vermelho parecesse uma eternidade. Ele recordava os últimos dias e a frustração ao ouvir as autoridades declararem que tudo havia sido um acidente trágico. Como poderiam estar tão errados? E como Sofia, uma criança, conseguira descobrir a verdade onde até mesmo adultos falharam? Era um dia nublado, mas Lorenzo sentia o coração pulsar como se a luz do sol estivesse finalmente rompendo as nuvens. Ele seguiu as instruções de Sofia até chegar ao Hospital São Lucas. O edifício era antigo e imponente, com janelas largas e uma fachada que parecia ignorar o tempo. Lorenzo parou em uma vaga e saiu do carro, decidido. Como vamos entrar? Perguntava-se mentalmente, mas também sabia que precisava agir com astúcia. Ele encarou a entrada principal do hospital, um saguão movimentado, e rapidamente se lembrou das palavras de Sofia. Eles precisavam de um plano, mas isso não era algo que ele poderia deixar de lado. Vamos pela entrada lateral, decidiu. Lorenzo, lembrando da descrição que Sofia havia dado sobre a saída dos funcionários, ele se dirigiu para o lado do hospital onde um grupo de médicos e enfermeiros se reunia para fumar durante o intervalo. Espere aqui, disse Lorenzo a Sofia, que olhou para ele com olhos grandes e curiosos. Vou tentar descobrir mais sobre a dona Isadora. Com passos firmes, ele se aproximou do grupo, tentando manter uma postura confiante, como se fosse um dos funcionários. Como empresário acostumado a comandos, Lorenzo sabia que a fachada era tudo. Ele sorriu para um enfermeiro que saía do grupo e perguntou de maneira casual. Desculpe, você poderia me informar sobre a paciente Maria Lima? Ouvi que ela foi internada aqui recentemente. O enfermeiro, surpreso com a pergunta, hesitou e então respondeu. Não posso fornecer informações sobre os pacientes. Lorenzo respirou fundo, percebendo que precisaria de uma abordagem diferente. Entendo, claro. É apenas que sou um amigo da família e eles estão preocupados com ela, disse Lorenzo, tentando soar preocupado e ao mesmo tempo seguro. É um assunto delicado e qualquer informação ajudaria. O enfermeiro olhou ao redor, então baixou a voz. Desculpe, mas essa paciente não está em boas condições. Eu não deveria dizer isso, mas ela está recebendo um tratamento especial e não permite visitas no momento. Porém, eu conheço alguém. Antes que o enfermeiro pudesse terminar a frase, um segurança se aproximou. Tudo bem aqui? Perguntou olhando desconfiado. Lorenzo sentiu o coração disparar e percebia que estava na hora de sair. Sim, tudo certo. Apenas um amigo preocupado, explicou, forçando um sorriso. Ignorando a curiosidade do segurança, ele se afastou rapidamente e se dirigiu de volta ao carro onde Sofia o esperava. O coração dele batia forte, mas havia uma adrenalina nova em suas veias. Não consegui encontrar detalhes, mas sabemos que ela está aqui. Precisamos da ajuda de alguém que trabalhe no hospital, disse Lorenzo pensativo. Dali a pouco, a ideia de perguntar a Célia, a mãe de Sofia, surgiu em sua mente. Podemos nos aproximar dela. Ela pode saber mais sobre a situação. Ela sempre fala sobre a dona Isadora e como a ajudou. Vamos atrás dela, respondeu Sofia, cheia de energia e determinação.
Assim que chegaram à casa onde Célia morava, uma pequena e aconchegante estrutura no Morro da Providência, Lorenzo percebeu o quanto, na verdade, estava cercado por solidariedade. A vida de Sofia e da mãe retratava o sentimento de comunidade que muitos perderam de vista. Ele bateu à porta e, em poucos instantes, Célia apareceu, surpresa ao vê-los. "Senhor Bianchi, o que você faz aqui?" perguntou Célia, confusa, mas amigável. "Célia, precisamos da sua ajuda. É sobre Isadora. A Sofia me disse que a viu em um hospital." Lorenzo disse direto. "Precisamos descobrir o que aconteceu e como libertá-la." Célia, com um olhar de incredulidade e preocupação ao mesmo tempo, sentou-se para ouvir a história que Lorenzo e Sofia tinham para contar. Ao final da conversa, sua expressão se transformou em uma determinação resoluta. "Se a sua esposa está realmente lá, precisamos agir rápido. O hospital pode não ser o lugar mais seguro, principalmente se eles estão tentando escondê-la. Mas eu conheço o pessoal que trabalha lá. Deixe-me fazer algumas ligações para ver o que posso descobrir sobre a situação dela." Lorenzo agradeceu, sentindo um fio de esperança se reatar na sua alma. Ele sabia que juntos poderiam confrontar o terror que se alastrava ao redor de Isadora, e a motivação dele se intensificava a cada segundo. O futuro ainda parecia incerto, mas pelo menos agora ele tinha aliados. "Vamos encontrá-la", disse Lorenzo, decidindo que a busca estava apenas começando. As horas que se seguiram na pequena casa no Morro da Providência foram tensas. Lorenzo, acostumado ao controle absoluto do seu império tecnológico, sentia-se impotente. Dependia agora de Célia e seus contatos discretos no hospital. Sofia, sentada ao lado da mãe, observava Lorenzo com uma seriedade que não condizia com sua pouca idade. Célia fez algumas ligações em códigos, sussurrando ao telefone com colegas do Hospital São Lucas. A cada pausa, a ansiedade de Lorenzo aumentava. Finalmente, ela desligou com uma expressão séria no rosto. "Descobri alguma coisa?" perguntou Lorenzo, impaciente. "Descobri sim, seu Lorenzo", respondeu Célia, a voz grave. Uma colega confirmou. A paciente registrada como Maria Lima estava lá no quarto 302, mas não está mais. Levaram ela hoje cedo. O coração de Lorenzo gelou. Levaram? Para onde? Ninguém no hospital sabia oficialmente, ou não. "Queria dizer", continuou Célia, mas ouvi uns comentários. "Parece que foi para uma clínica particular fora do Rio, em Itaipava. Itaipava, uma cidade serrana conhecida por suas mansões e refúgios de luxo, um lugar perfeito para esconder." Alguém discretamente. O quebra-cabeça começava a tomar forma, e as peças eram sombrias. "Clínica Vila Serena", Célia acrescentou. "Uma amiga da minha prima trabalhou lá. Diz que é um lugar para gente rica que quer privacidade ou que tem problemas." A implicação era clara. Estavam tentando fazer parecer que Isadora tinha problemas psicológicos, uma forma de desacreditá-la ou mantê-la sob controle. Por que fariam isso? Lorenzo murmurou, mais para si mesmo. A resposta veio quase imediatamente, ligada à pulsação de sua própria vida. Os negócios. Recordou-se das poucas vezes que Isadora mencionou ter descoberto documentos estranhos no escritório em casa, contratos que ele não reconhecia, mas que pareciam ter sua assinatura. Ele, sempre imerso na rotina frenética da Bianchi Tech, havia dado pouca atenção, dizendo que ela deveria focar em seus projetos sociais. Que erro grave ele cometera. "Os documentos", começou Lorenzo, olhando para Sofia, que ainda segurava a pulseira. "Isadora encontrou contratos falsos. Desvios de dinheiro, ela estava investigando." Célia assentiu, entendendo a conexão. "Ela devia ter descoberto algo muito sério, seu Lorenzo, a ponto de quererem silenciá-la." O pensamento de Gustavo veio à mente de Lorenzo. Seu sócio, seu amigo, aquele que assumiu o controle da empresa tão rapidamente. A eficiência que antes parecia profissional, agora soava sinistra. E Alberto, o pai de Isadora, ele era facilmente influenciado e sempre desconfiara de Lorenzo. Seria possível que Alberto estivesse envolvido ou pelo menos manipulado. Gustavo. "Ele deve estar por trás disso", disse Lorenzo, a raiva substituindo a impotência. Eles forjaram o acidente para fazê-la desaparecer e agora estão tentando interná-la em uma clínica para que ninguém acredite nela.
Sua esposa disse que tinham pessoas poderosas envolvidas. Sofia lembrou, os olhos grandes e atentos. Gente que pode encobrir as coisas. Não importa, respondeu Lorenzo a voz firme. Vamos para Itaipava. Precisamos encontrá-la. Antes que a levem para outro lugar, ou a convençam de que ela está doente. Eu vou com o senhor, Célia declarou, surpreendendo Lorenzo. Se a dona Isadora está confusa, ela vai precisar de rostos conhecidos. Ela confia na Sofia. É perigoso, Célia, Lorenzo argumentou. Não posso colocar vocês duas em risco. Risco a gente já vive, seu Lorenzo, Célia respondeu, com a mesma determinação que ele vira em Sofia. E a dona Isadora me ajudou. Deu oportunidade para minha filha, ensinou a ler. Eu tô devendo a ela. Vamos juntas. Lorenzo viu a convicção nos olhos de mãe e filha e soube que não adiantaria argumentar. Ele precisava delas. Precisava da coragem silenciosa de Célia e da visão perspicaz de Sofia. Tudo bem, cedeu Lorenzo, mas vamos precisar de um plano. Primeiro, arrumar um lugar para ficar em Itaipava, algo discreto, e depois entrar naquela clínica. Célia acenou com a cabeça. Eu posso ajudar com isso. Trabalhei em vários hospitais e clínicas. Sei como as coisas funcionam por dentro. Onde tem segurança, tem brechas. Com um novo senso de propósito, Lorenzo, Célia e Sofia começaram a traçar o plano improvisado. Lorenzo providenciou roupas mais adequadas para Célia e Sofia, para que pudessem passar despercebidas em um ambiente como a Vila Serena. Eles pegariam a estrada naquela mesma noite. Cada minuto era precioso. Enquanto se preparavam, Lorenzo pensava em Isadora, em sua força, em sua bondade. Ela estava lá fora, assustada, sob a custódia de pessoas sem escrúpulos. Ele não podia falhar com ela novamente. Horas depois, sob o manto escuro da noite, o carro de Lorenzo deixava o Rio de Janeiro para trás, subindo a serra em direção a Itaipava. A esperança era tênue, o perigo real, mas a determinação de Lorenzo, alimentada pela lealdade de Célia e Sofia, era inabalável. A batalha para resgatar Isadora e expor a verdade estava prestes a começar. A viagem para Itaipava foi silenciosa, marcada pela tensão e pela esperança contida. Lorenzo alugou 2 quartos conectados em um hotel discreto na cidade serrana, pagando em dinheiro para evitar rastros. Já instalados, enquanto Célia e Sofia descansavam, Lorenzo acessou seu laptop. Precisava agir em outra frente, proteger a empresa. Contatou Paulo, seu leal assistente. Paulo, sou eu, Lorenzo, estou bem. E Isadora, ela está viva. A voz de Paulo, antes tensa, tornou-se um misto de alívio e espanto. Lorenzo explicou a situação rapidamente, a acusação forjada por Gustavo. Preciso que acesse os servidores principais da Bianchitech imediatamente. Faça backup de todos os dados financeiros dos últimos 6 meses. Gustavo pode tentar destruir as evidências. Paulo garantiu que faria o necessário e alertou. Tenha cuidado, Lorenzo. Gustavo tem muitos contatos. O plano para entrar na clínica Vila Serena se baseava na experiência de Célia. Eles usariam disfarces. Trabalhei em lavanderias e limpeza de hospitais. Sei como é a rotina, os turnos, explicou Célia. Se conseguirmos uniformes, podemos passar por funcionárias. Você, seu Lorenzo, pode ir de enfermeiro ou técnico. Na manhã seguinte, aproximaram-se da clínica. Uma mansão imponente e adaptada. Parecia mais um spa de luxo do que um centro médico. Célia, usando sua habilidade social e um cigarro emprestado, conseguiu se misturar a um grupo de funcionários na área de serviço e obter 2 uniformes. Um de auxiliar de limpeza para mim e um de técnico de enfermagem para você, disse, entregando a Lorenzo. Sofia ficaria no carro, servindo como contato externo e ponto de fuga. Fique aqui, Sofia. Se algo der errado, use meu celular para ligar para o Paulo neste número, instruiu Lorenzo, entregando-lhe um papel. Tranque o carro e não abra para ninguém. Vestidos a caráter, sentindo-se estranhos em suas novas peles, Lorenzo e Célia entraram pela porta de serviço. Célia empurrava um carrinho de limpeza encontrado no corredor. Lorenzo carregava uma prancheta vazia. O interior era elegante, com corredores amplos e silenciosos. Seguiram a sinalização,
Ala oeste, terceiro andar. Os quartos têm só números, sussurrou Célia. Maria Lima, quarto 302. Subiram por uma escada de serviço. No terceiro andar, o corredor estava vazio. Célia indicou o quarto. Havia um segurança sentado em uma cadeira próxima. Ele sai para o café da manhã daqui a pouco, Célia previu. É sempre no mesmo horário. Minutos depois, o segurança se levantou e se afastou pelo corredor. Agora, sussurrou Célia. Correram até a porta do quarto 302. Estava trancada. Célia, com um sorriso maroto, tirou um pequeno molho de chaves do bolso. Colegas da lavanderia. Elas sabem que às vezes a gente precisa entrar em quartos trancados. Essa é a chave mestra. A chave girou na fechadura. Entraram rapidamente, fechando a porta atrás de si. E lá estava Isadora, deitada na cama, ligada a monitores, pálida e visivelmente sedada. Lorenzo correu para o lado dela, tocando seu rosto. Isadora, sou eu, Lorenzo. Você está segura. Ela não respondeu, mas suas pálpebras tremeram. Célia verificou o soro. Estão mantendo ela drogada. Precisamos tirá-la daqui, decidiu Lorenzo, começando a desconectar os aparelhos. Nesse momento, passos no corredor. O segurança voltava. Rápido, atrás da porta. Mal tiveram tempo de se esconder quando a porta se abriu. O segurança entrou, olhou brevemente para Isadora e saiu, trancando novamente. Agora, urgiu Lorenzo. Envolveu Isadora em um lençol e a pegou no colo. Estava mais leve do que ele lembrava. Célia abriu a porta. Saída de emergência. No final do corredor. Correram. Chegaram à porta com a placa verde. Lorenzo hesitou. Tem alarme? Não temos escolha. Célia empurrou a barra. Para alívio deles, nenhum som. A porta dava para uma escada que levava a um estacionamento secundário. Meu carro está do outro lado, lembrou Lorenzo, ajustando Isadora. Tem uma van ali. Célia apontou para um veículo de serviço branco. Tem chave? Correu até a van. Tem, na ignição. Era sorte demais, mas não havia tempo para pensar. Colocaram Isadora na van. Leve a Sofia com o meu carro e me encontre na estrada principal, uns 2 quilômetros adiante. Lorenzo instruiu, entregando a chave de seu carro para Célia. Ele correu de volta para o carro, encontrando Sofia ansiosa. Minha mãe? Dona Isadora? As duas estão bem, estão nos esperando na estrada. Reuniram-se na estrada. Isadora estava acordando, confusa. Mas, ao ver Sofia, uma faísca de reconhecimento brilhou. Sofia, murmurou. Seu Lorenzo, ela lembrou, exclamou a menina emocionada. Precisamos de um hospital de confiança, longe daqui, decidiu Lorenzo. Não podemos voltar para o Rio. Minha tia Josefa mora em Teresópolis. Ela conhece um médico discreto, sugeriu Célia. Era perfeito. Em Teresópolis, Dona Josefa os recebeu sem hesitar. Dr. Mateus, o médico, examinou Isadora. Sedada com psicotrópicos fortes, confirmou. Vai levar uns dias para o efeito passar completamente. Isadora se recuperou gradualmente. Finalmente, lúcida, contou a verdade aterradora. Os contratos fraudulentos que descobrira, o confronto com Gustavo, o helicóptero que era para ser uma armadilha, não um acidente. Eles queriam silenciá-la, para encobrir os desvios milionários e assumir a empresa. Eu fiz cópias de tudo, revelou Isadora. Entreguei para a Sofia no hospital. Disse para guardar e entregar a você. Sofia, orgulhosa, tirou a sacola plástica embrulhada debaixo da cama. As provas estavam com eles. Quando a polícia chegou, rastreada pela van, Gustavo já havia lançado seu contra-ataque. Acusar Lorenzo de sequestrar uma paciente psiquiátrica, chamada Maria Lima. Mas na delegacia de Teresópolis, com Isadora confirmando sua identidade, as provas apresentadas por Sofia e o testemunho de Célia sobre as condições de Isadora no hospital, a trama de Gustavo começou a desmoronar. Alberto, o pai de Isadora, foi chamado. Chocado ao ver a filha viva, admitiu ter sido manipulado por Gustavo, que usou sua preocupação com Isadora para convencê-lo a tentar declarar Lorenzo mentalmente incapaz e assumir a empresa. Não era cumplicidade, mas uma trágica ingenuidade. Pai e filha se reconciliaram.
e Alberto pediu perdão a Lorenzo. As investigações se aprofundaram. A exumação confirmou que o corpo no caixão pertencia a outra pessoa. Jorge, irmão e cúmplice de Gustavo, foi preso e delatou todo o esquema. Gustavo foi localizado e preso no Uruguai. Meses depois, uma nova vida floresceu. Gustavo enfrentava a justiça. A Bianchi Tech, sob o comando de Lorenzo e com o apoio de Alberto, reestruturou-se completamente, focando em projetos de habitação social e desenvolvimento comunitário. Isadora, totalmente recuperada, liderava a Fundação Novo Amanhecer, investindo em educação nas comunidades. Célia, aceitando em parte a oferta, permitiu que Sofia fosse legalmente adotada por Lorenzo e Isadora, garantindo-lhe um futuro de oportunidades, enquanto Célia assumia um cargo de liderança no projeto na Rocinha, mantendo sua independência e laços com a filha. A família expandida se instalou em uma casa aconchegante em Itaipava. Em um domingo ensolarado, reunidos no jardim, Sofia, agora Sofia Mendes, fez uma observação tocante. Sabem o que é mais legal em tudo isso? Que a gente meio que se salvou. Como assim, querida? E perguntou Isadora emocionada. Eu salvei vocês quando contei para o seu Lorenzo da dona Isadora no hospital. Mas a dona Isadora já tinha me salvado antes, com os livros e a escola. E depois, o seu Lorenzo salvou todo mundo. E agora, com a fundação, a gente está ajudando a salvar outras crianças também. Lorenzo e Isadora se olharam, com os olhos cheios de lágrimas e gratidão. Sofia, a menina que lhes trouxe a verdade e a pulseira, havia lhes mostrado o verdadeiro valor da vida e da conexão humana. Eles haviam perdido um império, uma ilusão de sucesso e segurança, mas encontraram algo muito maior, uma família, forjada na adversidade, ligada pela lealdade, pela coragem e pelo amor que os salvou, e que agora os impulsionava a salvar outros. O recomeço não era apenas um novo capítulo, era uma nova forma de viver.